Hoje eu vou estar falando sobre regras de derivação, e mais especificamente a regra do produto e regra do quociente, certo? Então, a regra do produto, ela basicamente permite com que a gente consiga encontrar a derivada de uma multiplicação de duas funções. Por exemplo, se eu tenho uma função f de x e uma função g de x, eu consigo encontrar a derivada do produto dessas duas funções através da regra do produto. Essa regra é definida pelo seguinte: quando o f de x e o g de x forem diferentes, eu tenho que a derivada do produto de duas funções vai ser igual a f de x, que é o valor da minha primeira função, vezes a derivada do valor da minha segunda função, mais o valor da minha segunda função, vezes a derivada do valor da minha primeira função. Ou seja, basicamente, é o valor do primeiro vezes a derivada do segundo, mais a segunda vezes a derivada do primeiro. Essa regra também pode ser escrita de outra forma, com que ela fique um pouco mais clara o que eu quis abordar aqui. Aqui a gente tem uns exemplos com que trabalhar. A gente tem, por exemplo, x ao quadrado ex, e a gente tem também x ao cubo ln de x. A primeira coisa a fazer é identificar as duas funções que eu tenho, que no caso é x ao quadrado e elevado a x. Daí a gente aplica a regra em cima disso, e acontece o seguinte: a derivada da minha primeira função vai ser igual a 2x. Por quê? Sempre que eu tiver meu x elevado a um n qualquer, a derivada disso vai ser o valor do n multiplicado pelo x elevado a n menos 1. No caso aqui, eu tenho que x ao quadrado, então o 2 passa multiplicando e o valor final vai ser 2x, vezes o valor do segundo, que é ex, mais o valor do primeiro, que é x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que vai ser ex. É sempre bom lembrar que a derivada de x vai ser ele mesmo, ou seja, a derivada da função vai ser a própria função, não sofre nenhuma alteração. Aqui a gente pode simplificar da seguinte forma: eu tenho x dos dois lados, então eu posso deixar em evidência, assim como eu tenho também x dos dois lados, então eu posso deixar multiplicando x por x, e o que sobra eu deixo entre parênteses. Ou seja, quando eu tiver uma função f de x que seja igual a x ao quadrado multiplicando por uma função g de x, em que meu g de x vai ser igual a e elevado a x, o valor da derivada do produto vai ser igual a e elevado a x vezes x multiplicando 2 mais x. Aqui no segundo exemplo a gente pode fazer a mesma coisa. A gente tem que um x ao cubo vai ser o nosso f de x e um ln de x vai ser o nosso g de x. Aplicando a regra do produto, a gente tem que a derivada do primeiro vai ser 3x ao quadrado vezes o segundo, que é ln de x, mais o valor de f de x, que vai ser x ao cubo, vezes a derivada de gx, que é a derivada de ln de x, e a derivada de ln de x vai ser 1 sobre x. Aqui nesse caso a gente pode cortar esse x ao cubo para 1 sobre x, ele vira x ao quadrado. Daí a gente vai ter x ao quadrado dos dois lados e a gente pode deixar isso em evidência. Fica x ao quadrado vezes 3 ln de x mais 1. Com isso a gente conclui a regra do produto e continua com as regras de derivação.